Bom, as manifestações de junho, como disse, ela surgiu espontaneamente, né? A partir de um acúmulo que estava tendo das lutas sobre a questão de transporte, que no início de janeiro de 2013 no Sul deu 10 mil pessoas, o MPL São Paulo, surgiu uma adesão, uma repressão policial que aumentou e de repente todas as cidades foram para ruas. O processo das manifestações, né, começa em 2013 e ao analisar essa passagem temporal do ano passado, 2013 até 2014, com certeza é possível notar uma diminuição na adesão popular ao movimento. Aliás, se a gente for analisar em termos objetivos, as manifestações não existem mais, no sentido de agregar aquele número de pessoas nas grandes cidades, nas ruas das grandes cidades, efetivamente foi finalizado. Os motivos, as causas para essa dinâmica, né, essa dinâmica de pico e queda, é muito difícil ainda para nós apontarmos uma única razão, uma única justificativa. O Estado, desde o começo, ele tinha intenção de tirar as pessoas da rua na Copa do Mundo, nas Copas das Confederações. Antes das manifestações de junho, já tinha um decreto que na Copa das Confederações não podia protestar. Ideais não são parados com decretos judiciais. Se as pessoas têm verdadeiramente ideal, uma vontade de mudança, uma reivindicação justa, pacífica, dentro da civilidade, sem cometimento de abusos, de crimes, e querem realmente manifestar o seu desejo de melhorias na educação, no transporte, na segurança, na saúde, não são decretos judiciais que vão parar uma nação inteira. Em primeiro lugar, a infiltração de pessoas, maus elementos, né, que estavam conturbando a ordem, né? Parece que até propositadamente, até, quem sabe, até mandado a pedido de alguém para esvaziar o movimento. Os policiais agiam por causa dos manifestantes violentos que estavam deturpando a ordem. A violência entre os manifestantes que prejudicou quem realmente estava lá com o intuito de manifestar e lutar por alguma coisa melhor. Essa questão que os policiais utilizam de ação pontual em alguns casos, que algumas pessoas estão querendo levar a massa toda com eles, eu acho que é hiperestimar que uma pessoa tem capacidade de fazer que 50, 100 mil pessoas fazem o que uma pessoa faz. E o que você vê nos vídeos não foram isso, né? Tem um vídeo claramente que a polícia solta bombas de gás lacrimogêneo assim, em diversas distâncias, em diversos locais, sendo que quem estava na linha de frente eram poucas pessoas e foi a população inteira, né? Cavalaria e pessoas claramente que pediam, falaram, olha, estou em paz, eu quero que você ajude para atender a pessoa. Essas pessoas apanhavam também. Tem um vídeo que a pessoa fala, olha, uma pessoa caiu do viaduto, o policial fala, não estava rezando não, deixa ele lá. Isso tudo reflete porque o Estado, ele sempre vai colocar a decisão de 1%, que é os políticos, e esses políticos têm interferência de bancos, de multinacionais, de construtoras, empresas de ônibus, que financiam esses políticos para estar lá. Então eles vão agir dentro dos interesses das empresas dos políticos. A questão de perguntar se você é a favor da violência na manifestações é uma pergunta simplista e tendenciosa, porque a violência ela vem anterior. O que a gente está vendo é a reação das pessoas. Se você não quer uma violência dessa, então vamos fazer com que essas pessoas vivem numa sociedade ao qual elas tenham dignidade. As forças de segurança meio que foram pegas de surpresa. Preparados todos já estão. Ninguém esperava aquele volume todo de manifestações para o ano de 2013. Nós tivemos, na maioria dos casos, crimes contra o patrimônio público e particular. Então, nós chegamos a efetuar algumas prisões, algumas pessoas envolvidas nas manifestações por crimes dessa natureza. Durante as manifestações, vários decretos começaram a aparecer por todo o Brasil
Lembro que muitos no Rio, começavam no Rio e iam se expandindo para as outras cidades. Assim, teve muita coisa que eu acho que acaba cerceando a liberdade das pessoas. Tinha uma lei, a lei geral, que dizia que quem não tivesse ingresso não poderia se aproximar do estádio. A polícia utilizou do monopólio da força, que é uma coisa que eles se valem, para fazer essa lei valer. Então, eu acho que a crítica maior tem que vir para quem propõe, para quem aceita esse tipo de lei, né? Então, o Estado tem que assumir enormemente esse papel de ter aceitado algumas condições da FIFA para que esse evento acontecesse aqui. Bom, falar sobre essa questão da violência nas manifestações é importante. Como eu já falei anteriormente, quando as manifestações começam, eu aponto como um grande catalisador exatamente a repressão policial sobre os manifestantes pacíficos lá em São Paulo. Alguns grupos viram aquele momento de ir à rua como um momento também mais crucial, mais fundamental, mais talvez agudo, de manifestar contra o Estado, contra o mercado, contra essas instituições dominantes, mais opressoras, assim, vistas por muitos deles, ali naquele momento. Acabou, né, as manifestações por causa da Copa do Mundo, só por isso. Acabou a Copa, acabou a manifestação. Depois da Copa não teve mais manifestação, ninguém está cobrando mais nada. Então a gente está num país que é considerado o país do futebol, que teria a oportunidade de passar limpo a Copa de 50, que foi em casa, que foi um grande vexame ter perdido aquele jogo pro Uruguai. E esse povo que já tem uma afeição a se entregar a esse esporte, teve esse outro entrave. O povo, ele não sabe realmente o que ele quer. Uma hora eles reclamam pelos 20 centavos, outra hora eles reclamam pela Copa, outra hora eles reclamam pela saúde, pela educação. E, na verdade, todo mundo está querendo uma micareta. Eu acho que é envolvimento dos partidos políticos com os manifestantes violentos, né? Com a violência, porque em alguns casos já foi provado que os políticos mesmo já pagaram para que houvesse essa violência. Mas as manifestações mesmo, eu acho que tem boa causa e deveria ter continuado. Infelizmente, alguns políticos interferiram com a violência. Tem pessoas de outros, de interesse diferenciado, que engajam no meio, então é que atrapalha as manifestações. Acredito que diminuiu as manifestações devido à interferência partidária, primeiramente, e devido também o pessoal desacreditar também que haveria mudança, porque após a manifestação só teve repressão por parte das autoridades e houve muito pouca mudança. A única mudança que eu vi que teve foi os 20 centavos que voltaram da passagem. Mesmo assim não adiantou muita coisa, que tornou a aumentar de novo. Ninguém estava lutando pela mudança que todo mundo falava, porque não tinha um líder, não tinha propostas, não tinham meios de fazer isso. Essa falta da ideologia mesmo, de uma organização ideológica. A população acho que foi influenciada por uma parte dela e à medida que essa influência não foi contínua, a população também não conseguiu ter forças para ir adiante. A falta de orientação política da população. A pessoa não tem uma certa noção de que é o esquerda ou direita e isso confunde um pouco a cabeça. Às vezes a esquerda ela vem e tenta fazer uma revolução mesmo, né? E o que não dá certo. Ou então a direita tenta fazer algo parecido e fica essa briga. Os partidos nas manifestações, a presença dos partidos era esperada, né, no meu ponto de vista. E mais ainda, que partidos que eram esperados na manifestação? Geralmente são os partidos com ideologias mais fortemente dadas. Partidos que têm uma identidade ideológica mais marcante. Esses partidos no Brasil são os partidos mais à esquerda da linha do espectro ideológico, né? Partidos como o PCO, como o PSTU, como o PCB, PCdoB, PSOL, são partidos que, como têm uma identidade ideológica mais marcante, também eles têm uma mobilização mais esperada nesse tipo de ação política. Então,
para mim era nada menos do que esperado vê-los também nas manifestações. Não acredito que houve nenhum tipo de tentativa de tentar, como se diz, se tornarem donos das manifestações, né? Eu acho que eles conseguiram andar lado a lado com movimentos sociais diversos, né? Não acredito que eles deslegitimaram as manifestações, né? E acredito que, sim, muitas pessoas possam e se sentiram incomodadas com a presença deles. Mas por que será que essas pessoas se sentem incomodadas com a presença de partidos políticos ali nas manifestações? Provavelmente porque essas pessoas, elas têm dificuldade de se posicionar ideologicamente. E isso foi uma característica das manifestações, né? Na verdade, muita gente com bandeiras ideológicas muito pontuais, ou mesmo sem ideologia, com demandas assim muito esvaziadas de causas políticas, estavam nas ruas e iam na onda, né, do que estava acontecendo, e quando viam os partidos se sentiam incomodadas porque viam aqueles grupos talvez como grupos muito radicais ou como grupos que marcavam muito posições específicas. Eu acredito que os principais fatores que possam explicar de alguma forma essa desmobilização seria, primeiramente, a questão da falta de unidade e de desorganização ideológica mesmo, que nós verificávamos ali no contexto das manifestações. O que se via era um conjunto muito desconexo e muitas vezes incongruente de demandas, de causas mesmo, de lutas que se encontravam ali naquele espaço das ruas mesmo, das grandes cidades. E era interessante, porque ao mesmo tempo que você via bandeiras de movimentos sociais clássicos, como o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento estudantil, operário, você via também bandeiras de lutas que até aquele momento não povoavam a esfera do ativismo político, como a redução da maioridade penal, e inclusive a gente viu cartazes e pessoas que defendiam ali publicamente a pena de morte, ou que eram contra partidos ali no contexto das manifestações. Então, todas essas demandas, muitas vezes incongruentes umas com as outras, elas eram vistas e analisadas como parte de um mesmo processo, quando de fato essa incongruência ideológica não conseguiria manter as manifestações como um movimento social organizado. Eu acredito que essa desorganização, essa falta de unidade, coerência ideológica, né, somado ao fato do cidadão de classe média despolitizado ou com consciência política um pouco mais reduzida, ele provavelmente iria, uma hora ou outra, voltar para sua rotina, para sua esfera privada e enfraquecer as próprias manifestações. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo. Quando a gente pensa nas manifestações de 2013, a gente também não pode dizer que os motivos que levaram elas a ocorrer, ou a conjunção de razões, perderam legitimidade. Ao contrário, essas razões, elas continuam vivas, elas continuam fortes, continuam legítimas e continuam afetando nossas vidas, né? Então, acredito que a luta continua. Pelas ruas marchando, indecisos portões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores.